Rapaz, tem coisa que a gente acha que herda dos avós só no papel, né? Um nome, uma casinha velha, umas fotos amareladas guardadas no fundo da gaveta. Mas vou te falar, tem dívida que não vem em cartório, não aparece em inventário, mas um dia alguém aparece para cobrar. E é disso que eu vou lhe contar hoje. Essa história aconteceu lá em Alagoas, coisa de uns 4 anos atrás, com 2 rapazes da família, Dante e o primo dele, Silvio. Eles cresceram passando férias numa chácara que era dos avós. Lugar de domingo cheio, fogão a lenha, galinha caipira e cheiro de café torrado. Só que o tempo passou, os avós se foram e a chácara ficou esquecida, entregue ao mato, as telhas quebradas e as paredes descascando. A família, cansada de gastar com manutenção, resolveu vender o lugar. Decisão prática, mas doída. E como sempre, sobrou para os mais novos a parte ingrata. Dante e Silvio, que tiveram que passar um fim de semana lá, encaixotando lembranças, separando o que ia para doação, o que virava lixo. A estrada até a chácara já era uma preparação para o clima estranho. Eles deixaram o asfalto e entraram por uma estrada de terra vermelha, cheia de buraco, com o carro sacolejando e o barulho das pedrinhas batendo por baixo. O sol já se escondia quando chegaram na porteira de madeira, rangendo com aquele som que arrepia. Era como se estivessem entrando em outro mundo, parado no tempo. A casa era simples, de um andar só, varanda na frente, paredes que um dia foram brancas. O mato tomava conta do quintal. O silêncio parecia grudar no ouvido. A gente que vive em cidade grande até estranha, porque o silêncio do mato não é vazio, é um silêncio que pesa. Foi nesse clima que apareceu ele. O Sombra, um cachorro grandão, vira-lata preto, já velho com o pelo meio opaco. Era o cachorro dos avós, e mesmo depois de eles partirem, o bicho nunca deixou de rondar por ali. Um vizinho até tentou cuidar, mas o Sombra sempre voltava para aquela terra como se fosse o guardião. Quando viu os meninos, abanou o rabo sem alegria, só encostou a cabeça na mão de Dante. Parecia que ele sabia que aquela noite ia ser diferente. Eles entraram, abriram as janelas. O cheiro da casa era uma mistura de poeira, madeira velha e lembrança. Começaram pelo quarto dos avós. Cada gaveta era uma viagem no tempo. O Silvio, mais prático, ia empilhando coisas. Já o Dante se perdia em cada foto, em cada pano bordado. Foi aí que encontraram a tal caixa. Pequenininha, de madeira escura, quase preta, com uns entalhes estranhos que não formavam desenho nenhum, como se mexessem quando a gente virava o olho. Não tinha fecho, não tinha dobradiça. Parecia uma peça única, fria na mão. Dante tentou abrir, nada feito. Nesse momento, o Sombra apareceu na porta. Não entrou no quarto. Ficou olhando fixo para a caixa, com as orelhas para trás, e começou a choramingar baixo, um som que mais parecia lamento. Depois, do nada, foi até um canto do quarto e começou a arranhar o assoalho com força, como se quisesse mostrar alguma coisa. Mas os primos deixaram para lá, acharam que ele tinha farejado um rato. A noite chegou de repente, como sempre na roça. Comeram uma lata de feijoada na cozinha em silêncio. O peso do lugar já tinha tirado qualquer vontade de conversa. O cachorro não quis comer, ficou deitado perto da porta, vigiando. Aquilo já incomodava. Sem ânimo para arrumar cama, cada um deitou num sofá velho da sala. O sono veio pesado, mas não trouxe descanso. Até que Dante acordou num pulo, sem saber por quê. O quarto escuro, só um fiapo de luz da lua entrando pela janela. Procurou Silvio no outro sofá. Vazio. Chamou baixinho. A resposta veio da janela. Tem alguém lá fora. Dante foi até ele, o coração disparado, e pela fresta viram, parada na porteira, uma silhueta de mulher. Não dava para ver rosto, só o contorno contra a escuridão do campo. Silvio murmurou. Vizinha, a essa hora? Mas eram 2 da madrugada. A tal mulher levantou a mão. Não foi um aceno, foi um gesto lento, mostrando a palma na direção da casa. Depois abriu a porteira que estava trancada e começou a caminhar, calma, sem pressa, na direção deles. O Sombra se levantou num salto. As orelhas em pé, rosnado grosso que fazia o assoalho tremer. E os 2 primos paralisados na janela sabiam. Aquela noite não ia terminar bem.
Rapaz, naquela hora parecia que o tempo tinha parado. A mulher vinha vindo devagar pela estradinha de terra, como se não tivesse pressa nenhuma. O barulho do mato e dos grilos até sumiu. Só se ouvia os passos dela e o rosnado do Sombra, firme, como se ele soubesse muito bem o perigo que rondava. Dante e Silvio deram um passo para trás, se afastando da janela, com medo de que aquela figura pudesse enxergar eles lá dentro. O cachorro não tirava os olhos dela, o corpo inteiro em alerta. Parecia um leão enjaulado. Quando os passos chegaram na varanda, veio o silêncio. Um silêncio tão grosso que parecia pesar dentro do peito. De repente, a voz dela. Mas não era uma voz de senhora, nem de moça. Era uma voz sem idade, neutra, firme. Soou do lado de fora. Deixem-me entrar. Os dois primos se olharam, o pavor estampado no rosto. Silvio negava com a cabeça, os olhos arregalados. Dante encostou as costas na parede, o coração batendo forte. A voz voltou, calma, mas cortando como faca. Só vim buscar o que é meu. Dante respirou fundo e respondeu com a voz tremendo. Não tem nada seu aqui. É melhor a senhora ir embora. A pausa que se seguiu foi de arrepiar. A mulher então disse algo que fez o sangue gelar. Seus avós me devem. Eu vou entrar. Foi nesse instante que começou o arranhar. Não era unha. Era algo de metal raspando na madeira da porta da frente. O som vinha de cima até embaixo, como se marcasse cada centímetro. O barulho enchia a casa, fazia ranger por dentro. Silvio não pensou duas vezes. Pegou uma poltrona pesada e os dois empurraram contra a porta com um baque surdo. Mal tiveram tempo de respirar quando escutaram passos correndo pela terra do quintal. Ela estava dando a volta. Correram para a cozinha. A porta dos fundos era de madeira com vidro frágil. Giraram a chave e puxaram o ferrolho bem na hora que a maçaneta sacudiu com força. 1, 2, 3 vezes. Depois, silêncio. O Sombra, lá na sala, latia sem parar. Mas não era latido comum. Era grosso, desesperado, vibrava nas paredes. Dante e Silvio ficaram na cozinha, parados, tentando controlar a respiração. Cada estalo da madeira parecia anúncio do pior. Foi quando Silvio falou baixo, decidido. Eu preciso chegar na janela da sala. Dante não entendeu, mas seguiu. O primo se esgueirou devagar, agachado, e colocou a boca na fresta. Então assobiou. Aquele mesmo assobio agudo que eles usavam quando eram moleques para chamar o Sombra. O cachorro parou de latir por um segundo, o corpo tenso, e aí soltou um latido que não era dele. Era algo maior, profundo, selvagem. Parecia vir de um bicho muito mais forte, como se o guardião que ele sempre foi tivesse acordado de vez. Sem esperar, o Sombra disparou pela porta dos fundos quando eles destravaram. Sumiu no escuro feito flecha preta. O que se ouviu depois foi de gelar até a alma. Rosnados dele, misturados com um barulho seco de galhos quebrando, estalos, arrasto de coisa pesada no chão. Um som de luta, de choque, de raiva. Os meninos se encolheram, abraçados na cozinha, sem coragem de olhar. De repente, um baque forte sacudiu a parede da casa. Parecia que algo enorme tinha se chocado contra ela. Depois o arrasto foi ficando mais distante, até sumir na escuridão. O silêncio que ficou foi ainda pior. Minutos que pareciam horas. A respiração dos dois quase não saía, até que ouviram passos pesados voltando pela varanda. E o Sombra apareceu na porta. Entrou sem hesitar, coisa que nunca fazia. O pelo das costas todo eriçado, respiração ofegante, mas firme. Ele parou diante da porta, como um guarda. Não deitou, não descansou. Ficou ali, estátua viva, olhos fixos na noite lá fora. Dante e Silvio desabaram no chão, costas contra a parede, tentando entender como ainda estavam vivos. Ninguém falava, ninguém se mexia. Só se ouvia a respiração do cachorro e o zunido do silêncio da madrugada. O tempo se arrastava devagar, até que, quando o cansaço já pesava nos olhos, o Sombra latiu de novo. Mas foi um latido único, curto, seco. Não era aviso comum, era recado. Ela voltou. Com o coração na boca, os dois foram devagar até a janela. Espiaram pela fresta. E lá,
Estava ela. De novo parada na porteira, imóvel, como se nunca tivesse saído dali. Só que dessa vez, o que mostraria ia ser muito pior do que qualquer arranhão na porta. Lá estava a tal mulher, parada outra vez na porteira, como se nunca tivesse se mexido. A lua iluminava de leve a estrada de terra, mas só o suficiente para mostrar aquele contorno parado, sem pressa, só observando. Não parecia cansada, não parecia ferida, como se nada da briga com o Sombra tivesse acontecido. O cachorro rosnava baixo, firme, mas não avançava. Era como se esperasse o próximo movimento dela. Dante e Silvio, imóveis na janela, sentiam o coração pesando dentro do peito. O ar parecia faltar. De repente, a mulher fez algo devagar, quase ritual. Levantou a barra do vestido escuro que usava. Primeiro até os tornozelos, depois até os joelhos. O que apareceu debaixo do pano não era coisa de gente. A luz da lua mostrava patas. Não pernas humanas, mas patas de bode, cobertas por pelo grosso e escuro, as juntas dobrando ao contrário, como se fossem feitas para outro tipo de corpo. E no fim, cascos fendidos se apoiando na terra batida da estrada. O tempo parou. Dante sentiu o braço sendo apertado por Silvio, a ponto de doer. O primo não conseguia soltar nem palavra, só um chiado de pavor. O cérebro dos dois recusava aceitar, mas os olhos confirmavam. Aquilo não era gente. A mulher baixou de novo o vestido, cobrindo a aberração, mas o olhar dela não se moveu nem por um segundo. Continuava cravado na casa, como se quisesse que eles soubessem exatamente com o que estavam lidando. Então, ela levou a mão às costas e puxou alguma coisa. A luz da lua refletiu em metal. Era uma tesoura de jardinagem, daquelas grandes, antigas, toda enferrujada, pesada. Segurou com as duas mãos, ergueu à altura do peito. Não apontou direto para casa, só levantou no ar. E num gesto seco, rápido, fechou as lâminas como quem corta uma corda invisível. No mesmo instante, um estalo dentro da sala. Dante e Silvio se viraram assustados. Na parede principal, o retrato dos avós deles, tirado no dia do casamento. O vidro tinha trincado de cima a baixo, uma rachadura fina passando bem no meio dos rostos sorridentes. Um silêncio denso tomou conta. A mulher não saiu do lugar, só ficou ali, parada, como se admirasse o que tinha feito. O Sombra latiu alto, mas não avançou. Talvez entendendo que a luta não era mais de carne e osso. As horas se arrastaram até o horizonte clarear de azul. Quando o primeiro raio de sol bateu no alto das árvores, a mulher abaixou a tesoura, virou-se calmamente e começou a se afastar. Não correu, não se apressou. Foi sumindo na estrada até desaparecer. Os dois primos continuaram imóveis, sem coragem de respirar fundo. O Sombra ainda de guarda, firme, como se soubesse que o perigo não tinha acabado. Só quando o canto dos primeiros pássaros encheu o ar, eles se permitiram soltar o corpo, exaustos. Quando os outros parentes chegaram de manhã, rindo, prontos para ajudar, Dante e Silvio tentaram contar. A mulher, o cachorro, os cascos, a tesoura, o retrato quebrado. Ninguém acreditou. Disseram que era cansaço, imaginação. O vidro trincado? Coisa de moldura velha, madeira que trabalhou, falou um tio. Só que a caixa de madeira que tinham encontrado na noite anterior nunca mais apareceu. Procuraram em cada canto, gaveta, armário. Sumiu, como se nunca tivesse existido. A chácara foi vendida meses depois. Mas para eles, aquela madrugada não terminou junto com a mudança. Ficou como dívida pendente, sombra pesada rondando a memória. E a sensação que ficou não era só medo. Era a certeza de que a tal mulher não tinha desistido, que aquela cobrança não tinha sido paga. Pois é, meu amigo, a família toda achou que era invenção, que era cansaço, que era susto bobo da noite. Mas quem viveu sabe. Dante e Silvio carregaram aquele segredo, como se fosse uma marca que ninguém mais enxergava. Sempre que alguém tocava no assunto da chácara, bastava os dois trocarem um olhar. Não precisavam nem falar. Eles sabiam que a dívida dos avós não tinha sido paga. Depois daquela noite, o Sombra nunca mais foi o mesmo. Continuava guardião,
mas o brilho do olhar dele parecia mais pesado, como se tivesse visto além do que podia aguentar. O cachorro resistiu firme, mas 1 ano depois morreu de velhice. E aí, meu amigo, ficou a pergunta que assombra: quem guarda a família agora? Dante contava que às vezes, no silêncio da madrugada, lembrava do som da tesoura se fechando no ar. Lembrava da rachadura cortando o retrato dos avós. E mais do que isso, lembrava da sensação de que a mulher não tinha ido embora para sempre. Que aquela aparição não foi um fim, mas um aviso. A caixa misteriosa nunca mais foi achada. Sumiu. Podia ser só um pedaço de madeira com uns entalhes esquisitos. Mas o jeito como tudo aconteceu fazia parecer que ali tinha mais coisa. Que era justamente isso que ela queria. A venda da chácara não apagou o ocorrido. O lugar passou a ser de outra família. E até hoje ninguém da família de Dante voltou lá. Mas quem conhece história de interior sabe. Casa abandonada, guarda segredo, casa vendida, carrega dívida junto. No fundo, o que ficou foi um recado. Tem herança que não é de dinheiro, de terra ou de joia. É de coisa que a gente não enxerga, mas que acompanha. Pode vir na forma de promessa quebrada, de trato antigo, de dívida feita com quem não devia. E essas cobranças, parceiro? Mais cedo ou mais tarde, alguém vem buscar. Dante e Silvio seguem a vida, mas nunca mais dormiram igual. Sempre que a lembrança aperta, eles recordam daquela madrugada em Alagoas, quando uma figura com patas de bode e uma tesoura velha mostrou que o passado da família tinha muito mais do que lembrança. Tinha sombra, tinha dívida. E eu vou lhe falar. Quando a gente pensa que conhece toda a nossa história, aparece um detalhe esquecido que vira nó na garganta. É como estrada cheia de curva. A gente nunca sabe o que vai encontrar depois da próxima. Agora eu deixo aqui para você. Será que essa mulher vai voltar? Será que a dívida terminou naquela madrugada? Ou ainda corre no sangue da família? Quero que você me diga nos comentários o que faria se uma figura dessas aparecesse na sua porta no meio da noite, pedindo para entrar. Você deixava ou segurava a tranca? Se curtiu esse relato, já deixa seu like e se inscreve no canal, que isso ajuda demais a continuar contando esses causos. E se quiser sentir mais frio na espinha, assista também a última história que eu trouxe aqui no canal, que é de arrepiar do começo ao fim. Porque aqui, parceiro, quem pega a estrada comigo sabe. Não é só buraco e curva que a gente encontra. Tem coisa no breu da noite que nem todo mundo está preparado para ver.